Hoje nós vamos fazer um marmorizado utilizando a cerâmica, mas você vai poder utilizar essa mesma técnica em madeira, em gesso, em outras peças, não só na cerâmica, tá? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, mesmo que a sua cerâmica seja branquinha, nós vamos utilizar a tinta acrílica branca. A tinta acrílica da Águia, eu acho que você já deve ter experimentado. E tem várias cores. Então nós vamos passar, olha, a tinta pelo menos umas 3 vezes, tá? Então você vai, porque na cerâmica e no gesso, você acaba impermeabilizando também com a tinta. Então nós vamos passar a tinta. Essa tinta da Águia é fácil de você utilizar. Ela tem uma cobertura muito legal, mas mesmo assim você vai passar pelo menos umas 3 vezes. Você vai secar e vai passar de novo, mesmo quando você estiver utilizando a madeira. Olha, e eu utilizei a tinta branca. Mas você pode usar o marfim, uma tinta bem clara, tá? Não pode ser uma tinta escura para essa técnica que a gente vai fazer hoje, tá? Olha. Você vai passar o branquinho em toda a peça. E você não pode esquecer de passar também aqui dentro do vaso, tá? Olha, até onde você está vendo. Então, olha, você vai passar, como a boca do meu vaso ele é bem larguinha, então nós vamos passar um pouquinho mais para dentro, tá? Olha, a tinta é a base de água, então não esqueça de lavar o seu pincel. E nós vamos secar. Olha, você não pode esquecer de pintar aqui embaixo do seu vaso, tá? Então isso também é muito importante. Então você tem que pintar embaixo, tem que pintar ele aqui, até onde você vê aqui na boca do vaso, você tem que passar a tinta, então você não pode deixar de pintar. Aí você vai secar de novo e vai passar mais uma mão, tá? Então seriam 3 mãos de tinta. Nós estamos utilizando a tinta acrílica da Águia. Você vai ver como é muito fácil você utilizar essa tinta, que vale a pena você conferir. No nosso ateliê você vai encontrar todas as cores da tinta Águia. Vale a pena você conferir. Agora nós já passamos 3 vezes a tinta acrílica da Águia. E eu escolhi o branco, mas você pode escolher qualquer cor clara. Pode ser um marfim, pode ser um outro tom claro, tá? E eu escolhi o meu branco, já passei as 3 vezes. Agora, para dar continuidade à nossa técnica, nós vamos utilizar uma seladora. Mesmo que você esteja fazendo o trabalho na madeira, numa caixa, você tem que utilizar a seladora, tá? Com um pincel macio, nós vamos passar a seladora em toda a peça, olha. Ela vai ficar bem acetinada, olha. E você procura ir sempre numa direção para você ter certeza que você passou a seladora em toda a sua peça, tá? Porque isso é importante. Como a minha peça é de cerâmica, eu vou passar umas 4 mãos de seladora. Se você estivesse trabalhando com gesso, você teria que passar também umas 4 mãos. Agora, para madeira, você pode passar umas 3 vezes, já é o suficiente. Mas para cerâmica e para o gesso, você tem que repetir essa operação, tá? Então, olha. Então, você vai passar em toda a peça, olha.
aqui na boca, até onde você vê, porque até onde a gente está vendo, olha aqui, olha. Aqui na minha peça eu tô vendo até aqui, então até aqui, olha, eu vou passar a seladora, porque eu vou ter que trabalhar aqui também. Essa seladora você pode secar com secador ou deixar secar naturalmente, tá? Mas entre uma mão e outra você tem que secar bem. Nós agora já passamos a nossa seladora, tá? Essa seladora que nós utilizamos é a SIC Seladora. Você encontra a SIC Seladora no nosso ateliê. E nós vamos utilizar o SIC Álcool. Esse álcool não é um álcool comum, ele não é aquele álcool que é vendido no supermercado. Ele é um álcool especial para a gente fazer a nossa técnica. E vamos utilizar também o Anil-Cic. Ele tem várias cores. Hoje eu escolhi o laranja, o castanho e o dourado, tá? E aí é muito fácil de você utilizar esse produto. Você vai trabalhar com um pincel redondo. E assim, você não pode misturar os pincéis. Você tem que ter um pincel para cada produto, tá? Você não pode misturar uma cor na outra, senão vai alterando a cor. Vamos começar pela parte de dentro. Eu vou passar um pouquinho de álcool. E aí eu venho, molho um pouquinho no castanho, ó. Dou assim umas batidinhas no castanho. E venho com laranja. Ó, eu costumo dar uma sopradinha para ela misturar melhor. E aí eu venho com o dourado, eu molho um pouquinho no dourado, olha. Porque você não é obrigado a soprar, mas eu acho que quando você sopra, ele desliza melhor o seu produto. Então você pode simplesmente só passar o pincel. Molha de novo, você vai fazer por partes, tá? Então, olha, molha de novo no álcool, não em cima daquele, pode até entrar um pouquinho para não ficar manchado, mas você não vai passar já onde você já passou, você vai caminhando, tá? Olha, um pouquinho de castanho, um pouquinho do laranja e um pouquinho do dourado, olha. De novo, molho o álcool. Isso, você vai mesclando, tá? Bota um pouquinho mais do laranja, um pouquinho mais do castanho. Mistura, bota um pouquinho mais do dourado. Você só não pode esquecer que você não pode misturar os pincéis, senão você acaba interferindo uma cor com a outra. E faça por partes, tá? Então você não vai fazer porque ele seca rápido. Então você não faça ele todo de uma vez só. Você vai fazendo aos pouquinhos, tá? Vai manchando e vai fazendo aos pouquinhos. Olha, quando você dá uma sopradinha, não é para você ficar estressada e ficar soprando. Não, é só para o produto deslizar aqui na sua peça, tá? Ó. Isso você vai fazer em toda a peça. Sempre do mesmo jeito, tá? Tem gente também que prefere passar logo a tinta
sem passar o álcool embaixo.